Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Luiz Antônio. Bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Se você já sabe o que é uma relação, o que é uma função, nessa aula nós vamos iniciar as funções do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau. Mas o que é uma função do primeiro grau? É toda função de domínio real e contradomínio real que tem esse formato aqui, ó. Y igual a ax mais b. Ou, se você preferir, f de x é igual a ax mais b. Então, pode ser escrito das duas formas, tá bom? Dessa primeira forma aqui ou dessa segunda forma aqui. Então, é importante que você reescreva o formato da função polinomial do primeiro grau. Tá aqui, ó. Y igual a ax mais b. Esse a e esse b são números reais, tá bom? Esse a ele é chamado coeficiente angular da função do primeiro grau e o b é chamado de coeficiente linear da função do primeiro grau. Então vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1 aqui, ó. F de x é igual a 2x mais 1. Se eu te perguntar quais são os coeficientes a e b dessa função do primeiro grau, você sabe me dizer com tranquilidade, não é? O a é 2 e o b é 1. Observe que o a é o coeficiente do x, ó. É sempre o número que está na frente do x. E o b, que é o coeficiente linear, é o termo independente da função. Repetindo, essa função ela pode ser escrita dessa forma, tá bom? Ó, y igual a ax mais b. Ou seja, nesse exemplo número 1 aqui, você pode reescrever essa função dessa forma. Y igual a 2x mais 1. É por isso que nós dizemos que é uma função, porque uma incógnita depende da outra. Nesse caso aqui, ó, o y ele é a incógnita dependente, depende da incógnita x. No exemplo 2, f de x é igual a x mais 2. Você pode reescrever essa função dessa forma. Y é igual a x mais 2. Nesse caso, os coeficientes a e b serão 1 e 2, beleza? O coeficiente a é o coeficiente angular da função, está aqui na frente do x, ou você não está vendo, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, e o termo independente é 2, é o coeficiente linear. Exemplo 3 aqui para você. Ó. No exemplo 3, nós temos f de x igual a menos x mais 2. Essa função ela pode ser escrita dessa forma também, ó, menos x mais 2. E se eu te perguntar quais são os coeficientes angular e linear dessa função? É bem tranquilo de você me responder. O coeficiente angular, que é o a, é menos 1, e o coeficiente linear, que é o b, é 2. Estão aqui, ó, coeficiente angular, coeficiente linear. No exemplo 4, f de x é igual a menos 2x mais 1/3. O coeficiente angular, nesse caso, é menos 2 e o coeficiente linear, nesse caso, é 1/3. Dois casos especiais aqui, ó, nos exemplos 5 e 6. Observe o exemplo 5. Eu vou até reescrever essa função aqui para você. Ó. F de x é igual a 3. Bom, você concorda comigo que essa função pode ser escrita dessa forma? Ó? F de x é igual a 0x mais 3. Se eu te perguntar, então, a função nesse formato, quais são os coeficientes angular e linear? O coeficiente angular é 0 e o coeficiente linear é 3, tá bom? Nesse caso, pessoal, trata-se de uma função chamada função constante, uma função que não depende da variável x. Para qualquer valor de x, o valor de y é sempre igual a 3. Por isso, nós podemos reescrever essa função assim, ó, y igual a 3. Pronto, acabou, tá vendo? Observe que não aparece a variável x. Então, é um caso especial de função polinomial do primeiro grau, função constante. Um outro exemplo aí de caso especial é chamado de função linear, é quando o coeficiente b é igual a zero. Então, nesse caso aqui do exemplo 6, nós podemos reescrever a função y igual a 2x mais zero. Então, se eu te perguntar quais são os coeficientes angular e linear, você sabe tranquilamente me dizer que o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é zero. Nesse caso,
a função tem esse nome especial aí de função linear, tá bom? Nesse caso, quando b é igual a zero, dizemos que a função ela sempre passa pela origem do plano cartesiano. Você vai entender melhor quando nós estivermos estudando o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Vamos estudar agora a raiz da função do primeiro grau. O que é a raiz da função do primeiro grau? É o valor de x que torna a função nula, ou seja, que torna a função, a f de x, igual a zero. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó, exemplo 7. A raiz da função f de x igual a 2x menos 6 é x igual a 3. Por que é x igual a 3? Pois f de 3 é igual a zero, tá vendo? Eu vou repetir esse cálculo aqui no canto para você, ó. Então, a lei de formação da função é f de x igual a 2x menos 6. Então, observe que se nós calcularmos, ó, f de 3, nós teremos 2 vezes 3 menos 6. 2 vezes 3 dá 6 e 6 menos 6, pessoal, isso dá zero. Então, significa que a raiz dessa função polinomial do primeiro grau é x igual a 3. É o valor de x que torna a função nula. Mais dois exemplos para você entender melhor esse conceito. Exemplo 8 e exemplo 9. Determine a raiz da função f de x é igual a menos 2x mais 10. Então, nós queremos saber, nesse exemplo, qual é o valor de x que torna a função, ou seja, f de x, igual a zero. Como f de x é menos 2x mais 10, então nós vamos igualar menos 2x mais 10 a zero e vamos resolver essa equação do primeiro grau. Portanto, teremos menos 2x igual a menos 10 e x será igual a menos 10 dividido para menos 2, vamos encontrar 5. Isso quer dizer que x igual a 5 é raiz da função, corroborando aqui com a solução que já estava aqui no nosso livro, tá bom? Exemplo 9. Verifique se x igual a menos 2 é a raiz da função f de x igual a menos x mais 2. Bom, então, vamos pegar a nossa função f de x igual a menos x mais 2 e vamos calcular f de menos 2. Vamos verificar se o valor de x menos 2 vai anular essa função. Então, teremos menos 2, não pode esquecer de colocar dentro do parêntese, tá bom? Isso vai ser igual a menos 2, isso dá mais 2, e 2 mais 2, isso dá 4. Como 4 é diferente de zero, significa que x igual a menos 2 não é raiz da função f de x. Então, essa foi a nossa aula introdutória de função polinomial do primeiro grau. Na próxima aula de função polinomial do primeiro grau, vamos estudar o gráfico da função do primeiro grau. Um grande abraço e até a próxima aula.